Nós hoje vamos trabalhar sobre um dado extremamente importante e significativo na escola. Projeto político e pedagógico da escola e a ação do supervisor e do orientador frente a esse projeto. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa aula, além do que ela é extremamente importante, não é, Luísa? É claro que sim. Pois é, alunos, o projeto político-pedagógico ele pode ser considerado a infraestrutura, é o arcabouço da escola. É um desafio para o supervisor educacional e para o orientador educacional e também um campo de atuação dos mais importantes, não é, Miriam? Perfeito. Então, eu concordo com a Miriam quando ela diz que vai ser uma aula bastante importante e nós acreditamos também bastante interessante. Então nós vamos começar falando sobre uns conceitos básicos e depois nós vamos chegar à ação específica do orientador e do supervisor. Eu começaria apresentando um texto para vocês. Objeto do olhar e modo de ver são fenômenos de qualidade diversa. É o segundo que dá forma e sentido ao primeiro. Por que é importante o projeto político-pedagógico? Vamos começar a entender a especificidade dessa expressão. Projeto político-pedagógico. Compõe de 3 grandes nomes, 3 grandes denominações, que se juntam para formar ainda uma área, uma especificidade mais importante na escola. Projeto. Quando a gente está falando em projeto, estamos falando de um plano, algo que você tem que fazer antes para esperar o resultado depois. Pense, por exemplo, numa sala de cinema. Você vai assistir um filme. Atrás de você tem algo chamado projetor, que também vem de projeto. Está atrás, mas ele passa o que você vê na frente. É assim um projeto. Eu organizo, eu sistematizo, eu trabalho em cima de dados, propostas, metodologia para algo que vai acontecer. Político. O que vem a ser político? Político vem de polis, uma palavra grega, né? Quer dizer, é alguma coisa ligada a uma comunidade. O político, nesse termo do projeto político-pedagógico, ele vai nos dar a inferência sobre determinada concepção. Concepção essa que passa pela filosofia, não só da escola em si, que ela abraça, mas também a concepção de sociedade que nós temos. E pedagogia? O que este pedagógico tem a ver com pedagogia? O pedagógico vai nos dar os passos ligados mais especificamente à questão da educação. O pedagógico vai responder pelas ciências da educação, pela filosofia também, pelos valores, aqueles que estão inseridos numa determinada proposta. Percebam, eu não falei aqui da questão da aprendizagem, eu falei da questão da educação. Então, vamos verificar agora os procedimentos apresentados pela professora Ilma Passo no que diz respeito às indicações da importância de um projeto político-pedagógico na escola. Nasce da própria realidade o projeto político-pedagógico, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das situações nos quais tais problemas aparecem. Execuível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação. Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola. E ele é construído continuamente, pois como produto é também um processo, incorporando ambos numa interação possível. Como vocês viram, a professora está pontuando de que é concebido o processo e os resultados.
O projeto, ele implica no movimento. Portanto, no decorrer do seu próprio desenvolvimento, uma redundância aqui, eu posso fazer os ajustes que se façam necessários. O projeto político-pedagógico, ele é concebido para que uma escola tenha determinada proposta a ser desenvolvida e alcançada. Vamos verificar agora o que cada um desses termos, na sua realidade, tem no interior, tem no âmago da sua essência. Eu começaria por projeto, né? Antes uma palavrinha para vocês perceberem uma diferença. Projeto político-pedagógico não é o regimento da escola, não é o regulamento da escola. Por quê? Tanto o regimento quanto o regulamento, eles estão presos às normas e critérios, o ingresso dos alunos, como é que eles têm que se portar durante o curso, quais são as notas, as avaliações, as relações. É uma normatização, tanto de um quanto do outro, atendendo às leis vigentes. O projeto é mais ambicioso, o projeto engloba o regimento, sem dúvida alguma, mas ele tem aspirações maiores. Vamos ver agora o que eu vou entender por projeto político-pedagógico. No que diz respeito ao projeto em si, eu tenho que pensar nos objetivos que eu quero alcançar para aquele determinado período. Ninguém faz um projeto político-pedagógico tão curto, nem tão longo, que eu não possa depois ter o retorno para fazer os ajustes necessários. O projeto diz respeito aos objetivos, diz respeito às metodologias que eu vou utilizar, ao espaço-tempo, à localização aonde vai ser operacionalizado isso, sim. É um projeto que apenas visa questões internas da escola ou um projeto mais ambicioso que vai além dos muros da escola? Então, como o próprio nome está dizendo, eu tenho que propor atividades de acordo com determinadas situações, determinado tempo, determinada realidade, mas que eu tenha que ter esse olhar para depois, para o amanhã. E o político? O que comportaria o político? Exatamente uma não neutralidade. O político diz respeito a uma questão ideológica, a uma questão abrangente. Não é só o político nas políticas públicas vigentes. Evidente que se eu estou agora com uma determinada escola, seja fundamental, seja de ensino médio, eu não vou poder regê-la sob a luz da 5692, que foi de 1971. Não, eu tenho que fazer pela Lei 93 e 94 de 1996. Mas não é esse o sentido do político, é mais. É o político no sentido da dimensão sociopolítica. O que é isso? A ideologia, o que se pretende com a educação hoje, nesse ano, nesse novo século? Essa que é a questão da política. É uma questão que busca não só os direitos sociais, políticos, mas também os direitos como cidadão daqueles nossos alunos. E no pedagógico, o que eu vou resgatar? O que eu vou me lançar? O pedagógico vai abranger a questão do processo ensino-aprendizagem, mas também eu vou mais longe. No pedagógico, eu vou procurar verificar com aqueles alunos, com os professores, o que eu posso atender naquele momento, mas o que eu pretendo fazer. Vocês vão me dizer assim, bom, suponhamos que eu quero fazer, o meu projeto é termos futuramente na escola uma sala de informática, um laboratório de informática. Mas eu não posso fazer esse projeto porque eu não tenho ainda os computadores. Não! Quando eu penso na questão pedagógica, eu penso nos pontos viáveis e daí eu vou começar a levantar as condições, os recursos para atender o meu projeto.
Repara, o projeto político-pedagógico, ele não diz apenas ao que você tem, mas as aspirações do que você deseja ter. Ele não se fecha, muito pelo contrário, ele se abre, porque senão eu não posso avançar naquilo que o Paulo Freire, com muita propriedade, falava na pedagogia da esperança, né? Que é um pouco da ousadia, um pouco do sonho, mas que leva em consideração tudo isso. Eu poderia resumir esse projeto político-pedagógico para que a gente tivesse uma ideia como eu vou trabalhar com ele em 4 grandes momentos, né? Quer dizer, eu vou trabalhar na minha escola, que é pública ou particular, é só de ensino fundamental, ensino médio, atende jovens e adultos. Você tem que ver a especificidade da sua escola. Ela é escola de horário integral? Não, ela é escola que só meio turno. Ela é uma escola que as questões, vamos dizer assim, socio-recreativas são muito escassas, porque eu não tenho ambiente físico. Cada escola tem uma particularidade. Eu não posso, não devo, não quero trazer um modelo X para o modelo Y. Não dá certo, porque cada escola tem a sua história, a sua maneira de ser e a maneira de ver. Então, nesse pedagógico, que eu vou adiantando para o que eu aspiro ser, eu vou colocar as intenções dessa escola, eu vou colocar os diferentes projetos, as diferentes intenções. Então, eu vou poder fazer na escola, faço geralmente isso no início do ano, um projeto que eles têm que ser continuamente avaliado, continuamente visto. Ele não é colocado para deixar numa gaveta, chegar no final do ano eu apanho para saber. Não, não é essa a proposta. É uma proposta extremamente dinâmica. Mas nesse projeto político-pedagógico, nesses objetivos, dentro de determinados princípios, eu vou lançar mão de projetos dentro e fora da escola para alcançar aqueles objetivos a que eu falei anteriormente. Quais seriam alguns desses projetos? Tem projetos ligados à questão do ensino-aprendizagem, tem projetos ligados à questão da arte, da cultura na escola. É muito rica essa parte. Tem projetos que eu posso e devo pensar, por exemplo, eu tenho uma escola de ensino médio, os alunos têm de classe social mais baixa, mas eles aspiram e têm todo o direito de quererem fazer o vestibular, geralmente para as universidades, para as instituições públicas. Eu posso fazer um projeto de como auxiliá-los para eles terem essa, vamos dizer assim, incentivação, para eles terem a incrementação no que diz respeito às disciplinas, aos conteúdos para esse vestibular. Repara, para cada momento eu posso idealizar um projeto e ele todo vai ficar dentro desse projeto maior da escola. Antes da gente começar a especificar mais a ação do orientador e do supervisor, quero lhes falar 2 coisas extremamente significativas. A primeira diz respeito ao seguinte: eu vi numa escola um projeto maravilhoso. Eu vou pedir emprestado aquele projeto e vou copiar para o meu. Como eu já disse anteriormente, isso não vai dar certo. Porque os alunos são outros, os professores são outros, a realidade física é outra. Você pode e deve pagar este ou tantos outros projetos e verificar, analisar, adequar tudo o que for necessário. Convidem todos para participar desse projeto político-pedagógico. De imediato podem estar me perguntando, mas o que uma pessoa da comunidade, um empresário, uma pessoa, um presidente de uma instituição social tem a ver? Sim, muito. A escola não é algo isolado, que fica estranhamente distante dos demais. A escola pode e deve fazer parcerias, contatos, troca de experiência. Esse é um momento significativo. Quem sabe se uma pessoa diz assim, eu posso dispor de tantos recursos para a escola. Quem sabe se a escola não pode perguntar se eu posso fazer os esportes, os meus alunos podem trabalhar, podem fazer naquele clube próximo às suas aulas de natação,
nutrição, a questão de educação física. Olha, são tantas idas e vindas que eles só podem somar os esforços no que diz respeito à questão do projeto político-pedagógico. Vamos lembrar agora, isso que eu falei, dessas relações, eu diria até que é uma rede, é como se fosse uma rede, tamanha a forma de junção dessas partes nesse todo. Vamos ver de que maneira essa escola ela se integra com os demais. Quais seriam esses parceiros? Quais seriam essas pessoas ou instituições ligadas a essa escola? A escola se comunica com outras escolas, com outras instituições, seja estabelecimentos públicos, seja estabelecimentos de ensino superior. A escola tem esse, vamos dizer assim, livre acesso com essas outras instituições. A escola também trabalha com igrejas, asilos, hospitais, por que não? Olha que projeto político-pedagógico interessantíssimo que nós na UERJ fazemos, um trabalho voltado com as crianças que estão hospitalizadas. Sim, é um trabalho lúdico, recreacionista. Então os alunos fazem um trabalho junto com eles para levar um pouco este acalanto, essa questão mais do brincar com aquelas crianças. Que tipo de trabalho a gente poderia fazer? Lembre-se, eu já comentei com vocês da importância de nós fazermos projetos extramuros, aqueles que vão além do portão principal da escola. Outro ponto, instituições locais de lazer. O que eu posso me beneficiar de um determinado clube, determinada área? Às vezes essa escola está do lado de uma agremiação que praticamente só funciona no final de semana. Será que eu não poderia dispor, se entrasse em contato com essa escola, de fazer um projeto em que as crianças tivessem a oportunidade de fazer tantos trabalhos ligados a essa questão do corpo, né? A educação física, esportes e o próprio lazer nessa agremiação? As questões ligadas a ONGs, tem trabalhos interessantíssimos. Conheça na sua comunidade associações, determinadas instituições, pequenas, grandes, não importa, mas que elas possam se beneficiar do trabalho da escola através de seus projetos e nós também possamos ajudá-la. Isso também diz respeito às outras questões ligadas às instituições públicas, sejam elas municipais, estaduais, federais. Quais são os tipos de trabalho que eu posso fazer? Qual é o intercâmbio que eu faço com a Câmara de Vereadores? De que maneira os meus alunos podem exercer, por exemplo, um projeto de formação da cidadania através desse intercâmbio? Será que eu poderia fazer, olha que ideia interessante, será que eu poderia fazer um projeto de eleger alguns alunos e num período X eles serem os vereadores mirins da sua cidade, com o presidente, com o vice-presidente, e em determinados momentos eles tomarem, entre aspas, os lugares daqueles munícipes e fazerem um determinado tipo de trabalho? O que eles outorgariam? O que eles indicariam para a sua cidade investidos daquele papel? O mesmo pode ser para associações religiosas, outras agremiações, enfim. Pensem na escola não fechada em si mesmo, mas uma escola que se abre. Esse é o verdadeiro projeto político-pedagógico. Aquele que não se prende à questão apenas do ensinar a aprender. Eu diria mais, é aquele que leva a aprender a aprender. Não só a objetividade dos conhecimentos, mas e principalmente a subjetividade do que é ser cidadão. Quando nós vamos montar um projeto político-pedagógico, você sempre tem que levar em consideração a comunidade na qual a escola está inserida, porque obviamente ela vai prestar um serviço para essa comunidade, vendo a história do bairro, a comunidade que você vai atender, levando em consideração essa clientela,
fazendo uma contraposição com aquilo que a escola precisa ministrar em termos de conteúdo pedagógico, mas sempre partindo da história local onde você está. Os profissionais que vão atuar devem participar dessa montagem desde o início até o final. Essa proposta, todo ano, ela precisa ser revista, ela precisa ser reformulada, porque numa escola, como qualquer outra instituição, você tem mudança na equipe, então quando muda a equipe, precisa haver um novo redirecionamento, um novo olhar na proposta. A proposta também deve considerar não só os profissionais da área diretamente envolvidos na parte de sala, de aula, mas sim desde a cantineira até a faxineira, todo o pessoal que trabalha na escola. Alguns fatores têm que ser considerados num projeto político-pedagógico, tais como a valoração, a questão, o que nós vamos nesse ano valorizar mais, o que nós vamos dar mais atenção para nesse período aqui da escola. A questão de descrição, o projeto ele tem que ser percebido, ele tem que ser entendido por todos, então as descrições têm que aparecer nele. A questão da organização, a questão da gestão, da participação, enfim, todos os pontos de um projeto, eles têm que aparecer também no projeto político-pedagógico sob a forma de considerá-lo não só execuível para aquilo, mas também para permitir outras leituras de outros profissionais. Como eu disse anteriormente, o projeto, de certa maneira, ele está sempre em aberto, permitindo que se façam as revisões quando se forem necessárias e permitindo ampliar dado um determinado dado ou, ao contrário, suprir a partir de determinada situação. Passemos agora a verificar qual é a ação mais específica do supervisor educacional no que diz respeito ao projeto político-pedagógico. Bem, vamos olhar um pouquinho agora a ação do supervisor educacional em relação ao projeto político-pedagógico. Eu poderia dizer que o projeto é, assim, um campo de atuação privilegiado pelo supervisor educacional na escola. E para abrir essa reflexão, eu queria pegar um trechinho de um texto do Celso Vasconcelos, que é um autor bastante conhecido e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. O supervisor educacional é o intelectual orgânico que ajuda o grupo na tomada de consciência do que está se vivendo, para além das estratégias de intransparências que estão a nos alienar. Vocês devem ter reparado que o Celso Vasconcelos dá destaque a dois pontos nesse trecho, né? Primeiro, a questão da ação do supervisor, como, eu vou até deixar a expressão intelectual orgânico para lá, mas como o profissional que ajuda este grupo a pensar de uma forma orgânica, a pensar de uma forma organizada. O segundo ponto, quando o Celso Vasconcelos usa esse termo até pouco comum para nós, intransparências que estão a nos alienar. Na realidade, são as áreas opacas, a falta de visão que o grupo da escola pode ter em relação à realidade que a cerca, em relação ao próprio contexto cultural ao qual estes alunos pertencem. Então, eu acho que essa conceptualização do Celso Vasconcelos é bastante importante. Agora, eu queria passar com vocês a olhar mais de miudinho a ação do supervisor em 4 momentos da construção do projeto político-pedagógico. E eu vou me permitir fazer uma analogia aqui entre a construção do projeto e a construção de uma casa ou a construção de um edifício de apartamentos, tá? Então, eu vou passar com vocês rapidamente essas quatro etapas ou 4 momentos, comentando um pouquinho a ação do supervisor em cada uma delas. A primeira etapa
é o chamado marco referencial. Nós estamos usando aqui uma terminologia de um autor chamado Danilo Gandin, que é uma pessoa que trabalha muito com a questão do planejamento participativo, da construção do projeto político-pedagógico, e ele faz isso de uma forma muito boa, de uma forma muito interessante. Pois bem, esse tal marco inicial, né, nada mais é do que o que se pretende. Quando você vai construir, por exemplo, uma casa, você não tem que ter uma ideia de que tipo de casa você quer. Você quer uma casa de 2 andares, você quer maior, você quer menor, com mais terreno, com menos terreno. O supervisor educacional, ele ajuda no momento da definição desses planos, desses projetos de futuro, né? O marco inicial da construção do projeto político-pedagógico. Num segundo momento, ele auxilia bastante no trabalho da equipe técnico-pedagógica da escola no traçado do diagnóstico do que se tem agora. Ora, meu Deus, a escola já existe, ela já está pensada de alguma maneira, né? Esse projeto político-pedagógico, ele vai provocar algumas mudanças, até de que ponto nós partimos. Quer dizer, o que a gente tem agora nesse momento? Voltando para a analogia que nós estamos fazendo, pense bem, numa casa tem que se ver qual é o tipo de terreno que você tem, se as fundações que vão ser colocadas ali são compatíveis com aquilo que está se pretendendo no projeto, se, no caso do projeto político-pedagógico também, se a legislação vigente permite que aquela escola seja desse tipo, ou tenha aquela cara que foi projetada e que foi pensada. Bom, essas são as 2 primeiras etapas. A terceira etapa é a programação ou implementação. Vocês sabem o que isso significa? Vamos tirar o projeto do papel, né? Foi muito bonito, nós definimos um projeto de casa, verificamos quais são as condições, a execuibilidade de construção, qual é o ponto de partida, se o terreno comporta aquilo que a gente quer, mas nada disso adianta se o projeto ficar só no papel. Então, o projeto político-pedagógico, ele precisa ficar desenvolvido, realizado, implementado com todas aquelas características que a professora Miriam falou agora há pouco. Bem, o supervisor educacional acompanha este projeto no cotidiano, no dia a dia, mas não adianta acompanhar só olhando, não adianta fazer aquela tal supervisão, olhar assim de cima. É necessário que ele tenha instrumentos de registro, é um trabalho científico, é um trabalho de pesquisa esse acompanhamento. A quarta etapa é exatamente a avaliação do projeto político-pedagógico para que se veja, ao final de todo este processo, como é que ele está e em que ele precisa ser modificado, né? É uma avaliação dos passos anteriores, abrindo para novos movimentos de adequação e de reformulação do projeto. E nesse momento, o supervisor educacional atua sim, inclusive chamando todos os atores institucionais, envolvendo a comunidade externa, envolvendo os alunos, os funcionários, os professores, para que juntos façam a reflexão e a avaliação do projeto. Nas 4 etapas, você tem um supervisor bastante presente, bastante atuante. Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se a atravessar um período de instabilidade e buscar nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação do possível, comprometendo seus atores e autores. Moacir Gadotti fala de projetos, fala de promessas, fala de futuro e fala de uma coisa que está presente no projeto político-pedagógico e que eu gostaria que vocês, todos nós, perdêssemos o medo. Ele fala de ousadia, né? Ele fala de risco. Toda vez que você projeta, até mesmo na sua vida pessoal, se você projeta uma mudança de casa, se você projeta uma mudança de trabalho,
Todas as mudanças, elas implicam ansiedade e aplicam algum risco, mas quebram a monotonia, cortam com a mesmice, terminam com aquela situação da cristalização. Por isso é tão importante que o projeto seja elaborado, ele dá suporte, estrutura a escola, como eu disse no início da nossa aula, e, ao mesmo tempo, permite uma porta aberta para ousadia, para inovação e também para certos riscos. Mas vale a pena tentar, vale a pena ousar. Uma última questão que eu queria tocar é aquela da interminabilidade do projeto político-pedagógico. Tudo que termina em avaliação significa recomeço, significa nova etapa, dando início a um segundo momento a partir de um primeiro momento vivido. E para ilustrar isso, eu fui buscar no José Saramago, que é um autor que eu gosto demais. Essa questão, ele faz uma analogia entre essa interminabilidade e a questão das viagens e a questão das cidades. E é assim que eu termino aqui esse momento da aula, falando da ação do supervisor. É uma ação eterna. Ele é um profissional que se eternaliza na escola a partir do trabalho que faz junto ao projeto político-pedagógico, nesse trabalho de construção, de colocação de cada tijolo, de evolução em cada etapa. Vamos ouvir o Saramago. Quando o viajante disse, não há mais o que ver, sabia que não era assim. É preciso ver o que foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que vira no verão, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar. É preciso recomeçar a viagem, sempre. Eu diria que a ação do orientador educacional junto ao projeto político-pedagógico seria assim de uma instigadora, de uma provocadora. Eu diria assim, era como se ela estivesse lá desarrumando para arrumar outra vez. Ela desestruturando para estruturar. Como é que é isso, Miriam? É porque eu vou juntar ao possível o impossível. Eu vou trabalhar com formas até então, como disse a professora Heloísa, meio utópicas. Mas tentem fazer esse projeto. Tentem fazer um projeto que leve mais leitura. Como é que eu posso fazer com que os alunos leiam mais? Com os alunos escrevam mais? Hoje, no tempo que a linguagem da internet, o internetês, fez mudanças extremamente significativas. Como é que eu posso fazer um projeto que instigue o pensar? E o pensar é importantíssimo. Eu poderia fazer um trabalho na escola, um projeto, vou me arriscar, bastante ousada, um trabalho em que as crianças aprenderiam a jogar xadrez. Sim, o xadrez tem a questão da lógica, eles iam inserir outras formas de pensar. Que projetos você ia colocar? Um projeto, por exemplo, que trabalhasse com o corpo, capoeira. Sim, chamasse, fazer um projeto para que as crianças jogassem capoeira na escola. Gente, são tantos e inúmeros os projetos que o orientador, ele é um apoiador. Eu diria mesmo, eu gosto dessa palavra, ele é um provocador. Como se ele trouxesse de lá aquilo, como se joga uma rede no mar. Você não joga uma rede para ir buscando os peixes? É mais ou menos essa figura metafórica. Eu vou jogar para que projetos surjam, ideias das crianças, dos pais, abram a escola no final de semana, tragam os pais para dentro da escola, articulem, aproveitem que tem um pai que domina determinado assunto, tragam. Então, façamos os projetos a partir daquela realidade e caminhando para uma valorização para objetivos maiores. Como dicas de estudo, eu gostaria de deixar para vocês, caros colegas, primeiro, uma leitura de um livro muito interessante. Um livro da professora Ilma Passo e Lúcia Rezende sobre a escola como projeto político-pedagógico.
Nesse livro, vocês vão encontrar um artigo da professora Ilma, em que ela faz essa descrição, ela conceitua, ela interroga questões ligadas ao projeto político-pedagógico. Eu selecionei 2 dessas perguntas, mas a minha sugestão é que após a leitura, vocês tentem responder as perguntas formuladas pela professora. Eu acho que vai ser um bom exercício de análise e reflexão. 2 das que eu pensei, uma diz o seguinte: a escola realmente tem o aluno como centro do seu projeto político-pedagógico? Outra pergunta muito pertinente que ela faz é o seguinte: como é que a escola resolve, né, em termos das aspirações dos alunos, dos professores, dos pais, como é que ela faz isso? Essa é uma das partes desse rol de pesquisa. E que outra sugestão você nos dá, Heloísa? Bom, Miriam, primeiro eu referendo à qualidade do livro, que realmente é uma excelente leitura, e para aquecer um pouquinho mais a dica, eu vou fazer uma perguntinha que a Ilma Passos não fez. Como conjugar, como harmonizar a construção do projeto político-pedagógico da escola e o boom das novas tecnologias de informação e comunicação? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, não é, Miriam? Eu também espero que vocês tenham gostado e comecem já a pensar no seu projeto político-pedagógico. Depois mande para nós, para, por certo, batermos palma pelo sucesso que ele será. Até lá!